Olá, Carlos Borges aqui e sigamos a leitura do artigo do Marco Antônio Coutinho Jorge, a epidemia transexual, histeria na era da ciência e da globalização. Vamos aqui à parte 2, o artigo é longo, acho que vai ter uma parte 3, mas vamos à leitura. Marcel Cizermatt sublinhou que o transexualismo escancara a absoluta ausência de naturalidade da relação do sujeito com seu próprio corpo e exibe o caráter heterogêneo do falo em relação ao pênis e a frequente superposição imaginária dos dois. A ideia da necessidade de corrigir um erro da natureza traz implícita uma certeza sobre algo que, ao contrário, está marcado por uma inânsia estrutural: o corpo, o eu corporal e o sujeito. Paradoxo que se evidencia na própria maneira ambígua pela qual o discurso médico trata da questão. Embora o transexualismo esteja alojado no rol das síndromes psiquiátricas, sua cura tem sido proposta exclusivamente pela via da manipulação do corpo, ressalta Paola Miele. Se a psicanálise sustenta o tratamento do real pela via do simbólico, tal certeza do sujeito sobre o sexo inverte essa perspectiva, levando-a a demandar a correção corporal. A exigência transexual reduz-se à harmonia entre corpo e sujeito. Tal certeza, salientada por Lacan como uma característica comum da estrutura psicótica, levou muitos psicanalistas a considerarem a transexualidade como uma manifestação da psicose. Mustafa Safwan, um de seus discípulos mais eminentes, formularia nessa direção, aspas, a única certeza aberta ao pensamento do homem quanto ao seu sexo é a certeza schrebiana de Schreber de ser uma mulher, fecha aspas, introduzindo uma leitura não patologizante sobre as perversões e o transexualismo. Robert Stoller foi, de fato, o primeiro psicanalista a se dedicar ao estudo de gênero, tornando-se o maior especialista americano sobre o assunto. A maioria dos analistas que se debruçou sobre o tema retomou sua obra, dentre eles Jacques Lacan e seus alunos Mustafa Safwan, Marcel Cizermatt, Catherine Milot e Geneviève Morel. Falei os nomes aqui, tentando falar os nomes. Lembrando que o link para o artigo está aí. Sex and Gender, primeiro livro de Stoller sobre o assunto, surgiu como resultado de 10 anos da pesquisa que incluiu a escuta de pacientes e familiares, trazendo uma visão inovadora sobre a identidade de gênero. Em A Experiência Transsexual, definiu o transexualismo como uma desordem, na qual uma pessoa anatomicamente normal sente-se como membro do sexo oposto e, consequentemente, deseja trocar seu sexo, embora suficientemente consciente de seu verdadeiro sexo biológico. Preocupado já naquela época com o crescente número de casos, Stoller apontou a influência da publicidade e a disseminação do assunto na sociedade como fatores complicadores para o diagnóstico.
o autodiagnóstico e a prescrição terapêutica formulada pelos próprios pacientes poderiam, em alguns casos, ocultar um delírio bem estruturado de uma psicose e, em outros, isentar sujeitos homossexuais de ter que lidar com a própria sexualidade em tempos de grande repressão à homossexualidade. A importante crítica que Stoller recebeu de Lacan dizia respeito à inconsistência teórica com a qual construiu sua argumentação, destacando que o conceito de faraclusão, por ele introduzido, seria crucial para situar os casos trabalhados no campo da psicose. Na década de 1980, o interesse da psicanálise pelo transexualismo ainda era pequeno. Depois de Stoller, muitos psicanalistas que escreveram sobre o tema já estavam influenciados pela leitura lacaniana de Freud e trouxeram diversas contribuições para pensar a clínica da transexualidade. Lacan retificou a hipótese de Freud sobre a homossexualidade na base da paranoia, deslocando-a para o transexualismo como manifestação sintomática. A partir daí, a referência às memórias do presidente Schreber tornou-se frequente na abordagem do assunto. Apesar de Schreber estar inequivocamente situado no campo da psicose, não se pode restringir essa estrutura à presença ou ausência do delírio. Uma crença errônea de Stoller que foi duramente criticada pelos clínicos subsequentes a ele. Mustafa Safwan foi o primeiro a situar no centro da discussão a posição do desejo, permitindo retomar o tema do transexualismo à luz da psicanálise. Apoiado na teoria lacaniana, ressaltou a importância de considerar a inscrição do significante do nome do pai para a assunção de uma posição subjetiva em relação ao desejo do outro e a seu próprio sexo. Uma nota, o nome do pai é o significante que, no outro, como lugar do significante, é o significante do outro como lugar da lei. Seguindo aqui, os trabalhos iniciais de Kizermak sobre o transexualismo, contemporâneos aos de Safwan, apoiam-se na discussão estruturalista lacaniana, mas se estendem mais além, assim como os de Milot e Morel, e alcançam momentos mais avançados da teoria de Lacan, que incluem, primeiro, o posicionamento do sujeito diante da partilha sexual, marcado por dois campos distintos de gozo, e, segundo, a nodulação borromeana, que permite repertoriar o transexualismo como sintoma que amarra os registros real, simbólico e imaginário. Nessa perspectiva, segundo Kizermak, o transexual quer se transformar na mulher que não existe, dotada de beleza, unidade, aquela que agrega tudo em um dos nomes do pai, cujo delírio se traduz no colapso do corpo, na vestimenta, em um autêntico delírio de envoltório. O enigma da histeria. Possuindo uma história que atravessa as épocas, a histeria nos leva a indagar o que significa essa patologia polimorfa que assume as mais variadas aparências em diferentes períodos. Como afirmou Sindenhan, Apul de Briquet, os nomes tão complicados. As formas de Proteus e as cores do camaleão não são mais numerosas do que os diversos aspectos sob os quais a histeria se apresenta. O caráter migratório
de sua sintomatologia foi indicado desde os primeiros estudos da medicina antiga e seu nome próprio tem o instrutivo mérito de estar associado ao útero, ísteros, em grego. Logo, a sexualidade feminina falava-se na época de Hipócrates, depois de Galeno, do útero pascador, responsável pela plasticidade sintomática. Além disso, o paciente histérico tem o poder de mimetizar, utilizando-se muitas vezes o termo simular, mas a noção de simulação corre o risco de considerar erroneamente o histérico como um sujeito consciente de suas ações. Os mais diversos quadros clínicos. Após aprenderem muito cedo a estabelecer o diagnóstico diferencial entre a crise epilética e o ataque histérico, os psiquiatras se dão conta de que, ao se dirigirem à enfermaria do hospital para atender algum paciente internado, serão também mobilizados para atender pacientes histéricos que, ao verem-no consultando, desencadeiam crises diversas para receber cuidados semelhantes. Outra característica marcante da histeria, sua sensibilidade ao contágio, foi relacionada por Freud à identificação histérica. Ele menciona um episódio de uma jovem no internato que, tendo desencadeado uma crise histérica após receber uma carta, foi seguida por outras jovens que, com ela, se identificaram no sofrimento amoroso. Dois grandes marcos balizam o trajeto da histeria na medicina. O Traité clinique et thérapeutique de l'hystérie, de Paulo Briquet, publicado em 1859, primeiro tratado médico que empreendeu um estudo objetivo e sistemático sobre o assunto, e os experimentos de hipnose realizados por Jean-Martin Charcot, com as pacientes histéricas na Salpêtrière, a partir dos anos 1870, que representaram o reconhecimento de seu estatuto de entidade clínica. Com o primeiro, a histeria ganha direito à ciência. Briquet e sua equipe estudaram nada menos que 430 pacientes histéricas durante 10 anos. Quanto a Charcot, ele entrou na história como neurologista e, ainda que tenha sido responsável pelo descobrimento da histeria, quando faleceu, não mais era conhecido por sua prática com pacientes histéricas, que forneceu a Freud os elementos para construir o edifício teórico da psicanálise. Considerada mentirosa e teatral, a histeria foi rechaçada pela medicina. Como seus sintomas nada significam para o discurso médico, ela sempre recebeu do médico a resposta: você não tem nada. Se suas crises foram agraciadas com o termo piti, isso se deu porque, tendo seus sintomas sido considerados de simulação, ela foi qualificada como doente. Ela não desempenha bem esse papel, pois seus sintomas não cessam, mesmo após terem sido esgotados todos os recursos mais modernos da medicina. Mas o trabalho desenvolvido por Charcot, no período em que Freud se dirigiu a Salpêtrière para realizar seu estágio de alguns meses, inaugurou uma nova era de compreensão da histeria que levaria à criação da psicanálise. Charcot estabeleceu as bases pelas quais Freud iria reorganizar o saber sobre a histeria em moldes inéditos. A sugestionabilidade histérica, evidenciada por ele nos experimentos de hipnose, na sequência do magnetismo animal de Mesmer, o verdadeiro precursor da clínica da histeria, abriu para Freud as portas da transferência, criado o caminho obrigatório de acesso ao inconsciente.
A fantasia inconsciente com a qual Freud se deparou após abandonar a teoria da sedução e do trauma sexual, revelou-se que na etiologia das neuroses não se tratava mais do trauma sexual, mas sim do sexo como traumático. Em termos lacanianos, Freud abandonou a causalidade de um real externo ao sujeito e introduziu a dimensão de outro real interno, representado pela própria pulsão com seu objeto inespecífico. A histeria atravessou os séculos, transmutando sua aparência sempre refinada ao discurso dominante, demoníaca e feiticeira na Idade Média, doente mental no nascimento da psiquiatria, de uma patologia cuja plasticidade fez com que Freud, que chegou a considerar a histeria la bête noire da medicina, dissesse a Jung que ela é a enfermidade em comparação com a qual todas as outras enfermidades nervosas são apenas raridades. O psiquiatra Etienne Trilat chamou-a de objeto extravagante, objeto não identificado, terra incógnita, que utiliza o corpo para manifestar sua presença. Alguns eventos marcam essa dupla descrição da histeria ao longo do tempo, que ilustra à perfeição a passagem da Idade das Sombras à Era da Ciência. Essa história narra como os histéricos sofreram a influência dos discursos dominantes através das diferentes épocas. Considerada bruxa e herege pela Igreja, a histérica foi queimada viva nas fogueiras da Inquisição, para mais tarde encontrar um lugar nos compêndios de psiquiatria. Tudo se passa como se a histérica se deslocasse através dos anos, sempre antenada e referida ao discurso dominante de sua época. Esse deslocamento evidencia a posição que a histérica adota em relação ao saber do mestre. Ela está sempre próxima dele, o segue de perto, e se o faz é na medida em que insiste em colocar uma pergunta crucial que a move: sou homem ou sou mulher? A questão da histeria é a mesma do transexual, que pede uma resposta hormônio-cirúrgica ao saber técnico-científico dominante. Tal como a carta roubada do conto de Edgar Allan Poe, que, para ser ocultada, é colocada à vista de todos, tudo indica que uma epidemia trans está diante dos nossos olhos. Sob a forma de transexualidade, a histeria parece prosseguir hoje, colocando suas perguntas sobre os enigmas do sexo. O elevado número de casos de transexualidade tem tudo para ser considerado uma nova epidemia de histeria, talvez mesmo uma pandemia de histeria, uma epidemia na era da globalização. Paramos por aqui a parte 2. Carlos Borges, Comunidade Old Way, e até o próximo vídeo, se Deus quiser.